Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. A nossa equipe conseguiu identificar uma das vítimas dos criminosos que assaltaram um posto de combustível em Juiz de Fora. A moto dele foi usada pelos bandidos. Ele trabalhava com um moto Uber quando foi abordado, algemado e colocado no porta-malas de um carro. Senti muito afligido. No momento eu só achava que só iria morrer, não tinha mais escapatória para mim. Que a todo momento eles falavam que iriam para a BR depois que acontecesse isso, os assaltos, tudo que eles fizessem. Não sabia que seria depois de mim, se ia botar um fogo no carro, se ia me deixar morto ali na BR, ou ia fazer como se eu tivesse me matado, porque eles estavam usando a minha moto. Este foi o estado em que ficou a blusa da vítima de 25 anos. Olha só, gente, totalmente rasgada. Isso aconteceu justamente no momento em que a vítima lutava contra os 3 bandidos para não ser colocada no porta-malas. Estava fazendo uma coisa no Motoruba, ele estava pegando uma passagem ali na Getúlio Vargas e foi deixar lá em cima, depois do Borboleta, no Parque das Águas. Isso quando eu acabei de entregar a pessoa lá, quando na minha volta, numa descida do morro, os 3 bandidos estavam me esperando já armados. E nisso eles pediram para mim desligar a moto. Nisso que eu desliguei a moto, eles não queriam só levar a moto, eles me queriam levar junto. Aí nisso eu entrei em estado de nervoso e comecei a lutar com os bandidos para eles não deixar levar junto com eles, porque eles tinham parado o carro já me jogar dentro do carro. Aí nisso quando eu estava lutando com eles, aí teve um momento que um deu um tiro pro alto. Esse foi o momento que eu parei de tentar lutar com eles. Os bandidos usaram a moto dele para praticar os assaltos. E nisso saía 2 para fazer o assalto e ficava um dentro do carro comigo, eu com o capuz e carro na minha cabeça para mim não sair, algemado. Aí depois voltaram os 3, depois eles me tiraram do carro num lugar que eu não sabia, porque eu estava com o capuz na cabeça. Aí me tiraram de lá, tiraram a algema da frente, colocaram a algema com as minhas mãos para trás e jogaram no porta-malas. Eu só quero que a justiça seja feita, né? Porque, querendo ou não, é um trauma que a gente fica também, né? A gente nunca espera que vai acontecer com a gente, até que acontece. Explosivos foram encontrados dentro de um apartamento usado como esconderijo para drogas em Muriaé. O material foi apreendido pela Polícia Militar, que acionou equipes especializadas para fazer a detonação segura. O suspeito foi preso em flagrante. O flagrante aconteceu depois de denúncias anônimas que apontavam o tráfico de drogas nas praças da Barra e do Trabalhador. Durante a investigação, os militares identificaram um apartamento que estaria sendo usado como ponto de armazenamento e distribuição dos entorpecentes. No imóvel alugado há poucos dias pelo suspeito, a polícia encontrou 2 artefatos explosivos, que foram isolados e detonados por uma equipe especializada. Os policiais apreenderam mais de 1.800 pedras de crack, quase 600 pinos de cocaína, buchas de maconha, cerca de 100 frascos de loló, balanças de precisão e 3 celulares. Um homem foi preso em flagrante. Segundo a PM, ele já tem passagem por tráfico de drogas. O suspeito está à disposição da Justiça. Uma carreta tombou na manhã de hoje na Avenida Beira Rio, região central de Ubá. O estado de saúde do condutor não foi divulgado. O Corpo de Bombeiros fez buscas por possíveis vítimas que pudessem estar debaixo do veículo. O motorista perdeu o controle em uma curva à direita e a carreta tombou. Ele foi retirado do veículo por uma equipe de ambulância terceirizada e encaminhado para atendimento médico. Por ser uma região de grande movimentação de pedestres, a primeira ação do Corpo de Bombeiros foi verificar se havia vítimas debaixo da carreta. Quando nós vimos, a gente só viu que ele não deu conta de fazer a curva. E vimos as pessoas amigas da gente saindo de baixo da carga, porque caiu. As vítimas já haviam sido socorridas, segundo informações, 2 mulheres que caminhavam pela avenida, né? E o motorista também, que foram socorridos antes da nossa chegada. 8 horas, o Corpo de Bombeiros de Ubá foi acionado para atender um acidente automobilístico envolvendo uma carreta que tombou lateralmente na Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima. A princípio, nós tínhamos a notícia de que o condutor estaria encarcerado
Contudo, quando a guarnição chegou ao local, não havia mais vítima. Ela havia sido socorrida por uma ambulância, sem sabermos quais as lesões possíveis que essa vítima teria. A carga ficou espalhada pela rua e houve vazamento de combustível. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Um jovem em surto psicótico tentou roubar um motoboy em frente a uma unidade da Polícia Militar em Além Paraíba. Christian é motoboy e voltava para a pizzaria após uma entrega. Eram 8h30 da noite quando um jovem tentou assaltá-lo, fingindo estar armado. Christian reagiu e usou o capacete para agredir o suspeito. Volta de 8 e pouca, eu parei a moto ali para pegar mais uma entrega. Aí, do nada, chegou esse cara do meu lado, mandando descer da moto. Até o momento, até achei que ele tava brincando, né? Porque é Além Paraíba, né? A gente não acontece, não vê essas coisas por aqui, né? Mandou descer da moto, fingiu que tava com alguma coisa na cintura. Eu saí pelo outro lado da moto. Aí ele foi e montou na moto e ligou a moto. Quando eu vi que ele realmente ia levar a moto, aí na hora eu nem pensei, tava com o capacete na mão, já dei 2 capacetadas nele. O motoboy, com a ajuda de outros homens, conseguiu imobilizar o jovem até a chegada da Polícia Militar. Segundo a PM, o suspeito estaria em surto psicótico. A tentativa de roubo não foi registrada na Polícia Militar. Os 2 retrovisores da moto ficaram quebrados. A tentativa de assalto foi na Ilha do Lazareto, uma área bastante movimentada de Além Paraíba. A pizzaria estava cheia e do outro lado da rua tem uma companhia da Polícia Militar, o que permitiu uma ação mais rápida dos militares. Aí nisso que foram lá no quartel, que era de frente à pizzaria, chamaram a polícia. A polícia recolheu ele, mas falaram que ele já estava desde cedo dando problema na cidade. O suspeito foi preso em flagrante, mas liberado em seguida. A BR-040 vai ter trechos interditados neste fim de semana por causa de obras realizadas pela concessionária EPR Via Mineira. Em Carandaí, hoje à noite, vai ter interdição parcial no sentido Belo Horizonte. No sábado, durante o dia, a interdição vai ser no sentido Juiz de Fora. À noite, os serviços continuam com nova interdição no sentido Belo Horizonte. Já no domingo à noite, as equipes avançam para Barbacena e Santos Dumont. Em Barbacena, o bloqueio parcial no sentido Juiz de Fora. E em Santos Dumont, a interdição também vai ser no sentido Juiz de Fora. Segundo a EPR, as intervenções são para melhorar a qualidade da via e podem ser alteradas conforme as condições do tempo. Todos os trechos vão estar sinalizados. A gente volta rápido depois do intervalo. É bem rápido mesmo, com o Jornal da Alterosa. Até já. A Fundação Cristiano Varela foi reconhecida como um dos 20 hospitais mais bem equipados da América Latina para o tratamento oncológico, segundo o levantamento da Global Health Intelligence, referência internacional em dados de saúde. O estudo avaliou critérios técnicos e estruturais de instituições especializadas em câncer em diversos países. Reconhecida como CANCO pelo Ministério da Saúde, a Fundação atende cerca de 300 novos casos por mês, recebendo pacientes de mais de 200 municípios. A instituição é filantrópica e majoritariamente SUS. Nós, da Fundação Cristiano Varela, neste ano comemorativo de 30 anos de criação da instituição, recebeu o reconhecimento da Global Health Intelligence como um dos 20 hospitais mais bem equipados para o tratamento oncológico no país. É um orgulho e uma satisfação em saber que nós estamos no caminho certo, com cirurgia robótica, PET-scan, um diagnóstico por imagem mais completo para tratar os pacientes oncológicos e toda a tecnologia de UTI, de centro cirúrgico, todos os demais equipamentos para oferecer o melhor para os nossos pacientes e sabendo que seguimos investindo em tecnologia, em estrutura, em qualificação de pessoas, que não basta a tecnologia, mas as pessoas também com tratamento humanizado, essa excelência que a gente pode ter o orgulho de oferecer para a população da Zona da Mata. Na última segunda-feira, uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta no Parque Alfred, no centro de Juiz de Fora. A causa da morte não foi divulgada, mas existe a suspeita de que o homem, que tinha 35 anos,
possa ter sido vítima do frio intenso na madrugada, condição que pode ter sido agravada por algum problema de saúde que já sofria. Com as ondas cada vez mais frequentes de frio na Zona da Mata, ANSAL e a ONG Anjos da Rua se uniram numa campanha para recolher agasalhos, cobertores, roupas e alimentos para quem vive em situação de rua. Nós nos unimos com a ANSAL para poder estar fazendo essa campanha, para poder estar ajudando as pessoas em situação de rua e as famílias em vulnerabilidade social. Depois desse episódio que aconteceu no Parque Alfred, nós intensificamos mais as campanhas e estamos pedindo, né, as pessoas para levarem até o ponto de coleta, para poder nos ajudar. Se a pessoa não puder levar, entre em contato com nós através do nosso Instagram, através do nosso WhatsApp também, que a gente busca. Eu acho que todos, né, podemos fazer um pouquinho para dar conforto, né, nesse frio, para poder estar aliviando a dor do frio, né, porque o frio dói. No Instagram, TV Alterosa Zona da Mata, você encontra com detalhes os locais que estão recebendo as doações. Olha, por falar em frio, o fim de semana vai ser típico da estação. Veja o alerta da Defesa Civil de Minas. Sabe aquele tempo seco, o friozinho pela manhã? Pois é, vai continuar assim no final de semana em Minas Gerais. Uma massa de ar seco manterá o tempo estável com predomínio de sol em grande parte do estado de Minas Gerais. Apenas na faixa leste, incluindo o Vale do Jequitinhonha e a Zona da Mata, há a possibilidade de chuvas isoladas de baixa intensidade em função dos ventos úmidos carregados de umidade que vem do oceano para o continente. As manhãs continuam geladas aqui no estado de Minas Gerais, especialmente na região sul, onde os termômetros ficarão abaixo de 6 graus e há possibilidade de geadas em pontos isolados, especialmente na Serra da Mantiqueira. No período da tarde, as temperaturas ficam em elevação, com máxima podendo superar os 30 graus na região norte. Na região central, incluindo a Grande e Belo Horizonte, as temperaturas devem ficar em torno de 24 a 25 graus. Moradores de uma área rural em Juiz de Fora encontraram uma jaguatirica morta na quinta-feira. Eles encaminharam um vídeo mostrando o animal morto à beira da MG 353, perto do Trevo da Loira, nas proximidades da Fazenda São Mateus, na estrada que dá acesso às localidades, como Monte Verde e Torreões. Possivelmente ela deve ter sido atropelada. A jaguatirica é um felino de porte médio com pelagem amarelada e manchas pretas que vive em florestas tropicais, savanas e áreas de cerrado na América Latina, incluindo o Brasil. A jaguatirica é conhecida por ser um animal solitário e noturno, se alimenta principalmente de pequenos mamíferos, aves e répteis. É excelente caçadora, ágil e com grande habilidade para escalar árvores. O animal está em extinção devido à caça criminosa. A Zona da Mata Mineira é forte na produção de leite e derivados. Nesse quesito, a Fazenda Generosa em Andrelândia tem se destacado com queijos premiados. Um deles foi vencedor da Expo Queijo neste mês em Araxá e carrega uma curiosidade. O queijo foi servido na coroação do rei Charles III em Londres. 6 quilômetros de estrada de terra separam Andrelândia, cidade de 12 mil habitantes, da Fazenda Generosa. A propriedade vem de gerações da família de Joaquim. O advogado decidiu largar o ofício para assumir o laticínio comandado pelo pai e trouxe com ele, além da mão de obra, a implantação de novas tecnologias. Começou com o meu bisavô, Quincas Tibúrcio, e ele chegou a ter 5 queijarias. A produção dele era voltada para o estado do Rio. E depois disso veio meu pai. Meu pai fundou o laticínio da Fazenda Generosa na década de 80. E aí, por conta de um problema de saúde que ele teve, eu assumi em 2019. A produção de queijo aqui na fazenda começou por volta de 1945, com o bisavô do Joaquim, Quincas Tibúrcio. Ele foi pioneiro na produção de queijo aqui na região. E a receita deste primeiro queijo, do tipo parmesão, é mantida até hoje, com Quincas Terroir, que pode ter maturação de 60 dias a 1 ano. Em 2020, a produção da fazenda começou a expandir e os queijos foram sendo levados para concursos. 8 deles já foram premiados em disputas nacionais e internacionais. O destaque é o lendário,
Considerado o queijo mais premiado do Brasil. De média maturação, ele fica 40 dias descansando. O produto chegou a ser servido na cerimônia de coroação do rei Charles III, em Londres. O queijo foi levado pela CNA junto com outros produtos brasileiros. God save the King! God save the King! O lendário ele foi medalha de ouro no concurso da CNA em 2022 e através da CNA, a CNA que organizou a cerimônia na Embaixada do Reino Unido em Brasília, e eles pediram para a gente enviar um lote de queijo do lendário para ele, porque tinha sido o medalha de ouro do concurso. E a gente mandou para eles e, com muita surpresa, a metade desse lote foi para a cerimônia oficial do Rei Charles em 2023. Quando você disse que o Enigma é um queijo autoral, é porque ele não tem um tipo? Por exemplo, igual aqui a gente tem meia cura, provolone, o Enigma ele seria o quê? Como é que... Então, ele sim, quando a gente coloca ele em concurso, ele tem que entrar numa categoria. Ele entra na categoria de queijo de média maturação, que é um meia cura. É um queijo que fica 46 dias no processo de maturação. Essa resina negra, ela serve tanto para estética, mas principalmente para fazer a maturação do queijo. Ele segura a umidade interna do queijo. É um queijo que não tem contato com a luz solar, então ele não tem oxidação. E essa aqui é a novidade aqui do laticínio, Lua Negra, foi lançado há 3 meses? Isso. 3 meses, bem recente. Fala um pouquinho sobre ele, Nádia. É um queijo suculento, ele tem mais creme, né, no leite. Ele também fica em maturação por 30 dias e ele tem a resina alemã. Então eu falo com os meus 2 grandes favoritos, que é o Lua Negra, esse novo lançamento, e o Enigma, que são as minhas paixões aqui da fazenda. Hoje o laticínio da Fazenda Generosa produz mais de 20 tipos de produtos, entre queijos, manteiga e doce de leite. Nossa, é muito bom. A produção lá do início de 300 litros de leite por dia chega hoje a 2.500 litros por dia. O trabalho é artesanal e feito com o carinho de quem começou no laticínio há 30 anos. A gente começou bem pequenininho, lá embaixo, no fundo lá embaixo, lá, era muito pequenininho, era com 70, 50 litros, só mesmo era coisinha muito pequena. Aí foi crescendo devagarzinho até chegar agora, né? Hoje são quantos litros por dia? Hoje trabalha, tem dia que 1.900. Faz 30 anos também que eu mexo com isso. Aqui vocês têm uma variedade muito grande de produtos, né? Quantos são? O que vocês produzem aqui? Produz muito, né? Nozinho, palito, provolone. Um dos segredos da qualidade dos queijos é a maturação, feita nesta cave com controle de temperatura e umidade. Neste espaço estão armazenados 1000 queijos que são virados manualmente todos os dias. E aqui tem esse controle de temperatura e de umidade, tem que ser bem rigoroso. A gente tem o controle, aqui tem que ficar com 80% de umidade e é uma temperatura entre 10 graus a 12 graus para manter os queijos bem. Virando todo dia os queijos, quando sobe faz a limpeza dos queijos, pode ver que eles estavam até bem mofados aqui. Aí quando sobe faz a limpeza do queijo e já embala o produto para entregar para o cliente. Então aqui Joaquim abriu um queijo parmesão, Quincas Terroir, 240 dias de maturação. E aí você fez um comentário aqui dos cristais no meio dele, como é que tá isso? Sim, é o processo de maturação dele, ele vai perdendo a lactose, é um queijo já zero lactose, e cria os cristais de tirosina. É o queijo todo queijo de longa maturação, se ele tiver no processo correto, ele a partir de 8 meses ele começa a formar os cristais de tirosina, igual o grana padano. E esses cristais é o que dão o sabor ao queijo? Exatamente, você vai sentir um sabor mais adocicado, ele fica quase que igual um açúcar na boca e preenche a boca com muita rapidez. Pode experimentar? Claro. Vamos lá, com meu pedacinho aqui assim. Melhor hora. Delicioso. Delicioso.
Os produtos são distribuídos em 25 estados brasileiros e caminha para regularizar a exportação para a América Latina. O crescimento dos negócios já faz a família pensar em sair de São Paulo para se mudar para a vida no campo. Não é fácil, porque a gente está em São Paulo, ele vem mais do que eu, mas é uma paixão. É que a gente se apaixonou pelo mundo do queijo e seguimos aí firmes e trazendo os nossos filhos também. Acho que faz toda essa diferença. E toda a família dele, da minha sogra, meu sogro, então essa é a grande diferencial. E assim a gente termina mais uma semana aqui à frente do Jornal da Alterosa, edição regional. Eu espero que você tenha um excelente final de semana. A gente se encontra segunda, às 10 para 7 da noite. Aproveite o fim de semana, boa noite e até segunda. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac. Compromisso com o trabalhador.